irlandeses! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou a Gotinha, eu moro na Holanda e hoje eu vou contar um pouquinho da minha adaptação nesse país. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber todo o conteúdo direto aqui da Holanda, deixe seu joinha e comenta aqui abaixo para eu saber a sua experiência. Se você mora na Holanda, se você mora no Brasil, tem vontade de morar fora, se você não tem vontade de morar fora, se é apegado mesmo ao Brasil, comenta aqui abaixo porque eu vou adorar saber um pouco da experiência de vocês também. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui em cima, porque lá eu conto como foi que eu vim morar na Holanda, qual que foi o início dessa história. Como eu falei lá, eu já moro na Holanda tem quase 10 anos, então eu posso falar já com propriedade dessa minha adaptação, como que foi, se ainda tá sendo. Eu particularmente acho que a adaptação é uma coisa que ela nunca para de acontecer. Eu acredito mesmo que a cultura, ela é a visão do mundo, é como que nós enxergamos o mundo. E no momento que a gente se propõe a mudar de país, nós estamos mudando exatamente de cultura. Estamos mudando também como vemos o mundo. E para isso é muito importante que a gente também troque a lente, aquela lente que nós enxergamos o mundo. Eu gostaria de lembrar vocês que a adaptação, ela vai depender muito da tua realidade no Brasil. Nem todo mundo vive a mesma realidade e quando chega num país, elas talvez não passem pelo mesmo choque de cultura, pelo mesmo choque de realidade que outras pessoas passam. Eu acredito que pela forma que eu falo da Holanda, muitas pessoas pensam que eu passei por uma adaptação fácil e na verdade não foi. Quando eu saí do Brasil, eu saí de uma comunidade muito pobre. Apesar, de eu ser natural de São Caetano do Sul, quando eu saí do Brasil, eu morava em Guaianazes, lá numa comunidade bem simples, então eu passava por algumas dificuldades sim, não vou mentir, eu já falei no meu outro canal, eu passava por algumas dificuldades, eu tinha uma vida bem desprivilegiada no Brasil, para ser honesta. E quando eu cheguei na Holanda, eu tive um choque muito grande, que não foi só um choque cultural, eu tive um choque também de vida, de realidades, tá? Eu passei por aquele choque de realidade, eu meio que caí num deslumbre, porque a dificuldade que a gente passava financeiramente no Brasil era real, era assim, vívida. E eu fiquei assim muito chocada com a diferença e eu me deslumbrei um pouco sim. Eu acho que quando a gente é privado muito de certas coisas na nossa vida, quando a gente tem aquele contato, a gente acaba perdendo um pouco o rumo e a gente fica, meu, como é maravilhoso, como é incrível. Quando eu mudei pra cá, eu fui morar direto com a minha sogra, com o Tom. Então eu tive, além do choque cultural, do choque de vida, financeiro, eu também já entrei de cabeça num relacionamento 24 horas por dia. Eu não só mudei de casa, não só fui ter um relacionamento, como eu estava num país que eu não falava a língua, a língua local, o holandês, eu não entendia o inglês muito bem, eu não sabia falar. Os holandeses, eles não são pessoas que tem um contato físico muito grande. Então a primeira coisa que eu senti muito foi essa parte do contato físico. Os holandeses têm um contato, tem um espaço pessoal muito maior do que o espaço pessoal da cultura brasileira. Então as pessoas, elas se abraçam menos, elas se seguram menos, elas praticamente não tocam no corpo da outra pessoa. Enquanto na minha casa, na minha cultura, naquela cultura que eu cresci, era muito comum a gente levantar de manhã e já se abraçar, dar um beijo, sabe? Essas coisas que são pequenas e que a gente não percebe, mas que no nosso dia a dia faz uma grande diferença e a gente só cai em si
quando a gente não tem aquilo. Então eu comecei a me sentir muito solitária. Hoje em dia eu posso dizer pra vocês que o meu espaço pessoal, ele cresceu muito. Os holandeses, eles são pessoas diretas. Elas são pessoas assim que não ficam rodeando, sabe, pisando em ovos pra falar que não gostaram de alguma coisa, pra falar se você tá fazendo alguma coisa errada, eles vão no ponto. Além da nossa cultura, ela ter uma certa delicadeza para as pessoas se comunicarem, eu também sou uma pessoa borderline. Então eu sou muito mais sensível. Claro que hoje em dia eu faço tratamento para isso, só que foi uma coisa que pegou muito quando eu cheguei aqui, porque as pessoas são diretas. Então, às vezes eu chegava numa padaria, por exemplo, e alguém ia um pouco mais direto, sabe? Que pra gente aparenta ser muito indelicado, que é uma coisa muito rude. Eu já sentia, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô nesse lugar que as pessoas só me maltratam? Não é possível que as pessoas sejam tão mal educadas assim. Nossa, foi muito difícil. Me acostumar com isso era muito difícil. Eu sentia muito medo das pessoas no começo. Eu ficava muito tensa quando eu tinha que ter aquele contato com as pessoas, sabe? Porque realmente elas são diretas. Às vezes eu me sentia um pouco desconfortável, porque elas indagavam muito, perguntavam muita coisa da nossa vida pessoal. No começo, pra mim, eu me sentia muito invadida e aquilo me incomodava demais e me deixava, assim, bem desconfortável. Quando a gente muda para um país e nós nos sentimos sozinhos, desamparados, a gente não consegue se comunicar, a gente acaba meio que dando valor para muitas coisas pequenas. Tipo, muitas coisinhas pequenas, pequenos detalhes são coisas que acabam fazendo a grande diferença nesse adaptar. Então eu sentia muita falta da comida, porque a comida era um conforto, e aí eu queria comer almoço, janta, e não tinha aquele conforto, não tinha aquela forma de viver diariamente, né? Outra coisa que eu acho que foi muito difícil foi ver a realidade daqui, e às vezes eu me pegava comparando com a realidade do Brasil, e eu achava muito injusto. Eu achava que era muito injusto pessoas terem tanto aqui, enquanto no Brasil, nossa, minha mãe tinha que trabalhar em 3 empregos, sabe? Era muito complicado, porque aí eu começava a comparar essa realidade, da minha sogra com a da minha mãe, e eu achava muito injusto, e aquilo às vezes me dava um rebuliço de raiva, e me dava um pouco de angústia, e ao mesmo tempo que eu achava que era injusto achar que era injusto, sabe? Eu acabava me pegando nesse rebuliço aí, nesse redemoinho de pensamentos negativos, que com o tempo foi amenizando, porque eu fui, aprendendo a trocar a minha lente. Por isso que eu falo, hoje, quando eu conto um pouco da minha adaptação, eu acho importante contar isso pra vocês. Eu acho que pode abrir um pouco a mente, ou até mesmo a expandir um pouco a visão de quem mudou de país e está passando por momentos assim difíceis de se adaptar. Mas não é impossível, né, gente? Porque afinal de contas eu moro na Holanda tem quase 10 anos e eu amo de verdade. E sim, eu passei por essa adaptação, e a gente passa pela adaptação de uma forma mais fácil quando a gente realmente aceita que não existe melhor ou pior e que existe coisas diferentes. Uma outra coisa que eu acho que foi bem difícil eu me adaptar aqui na Holanda é a relação aos nossos trejeitos. Os nossos trejeitos brasileiros, como eu já falei, eles são muito com um espaço pessoal bem curtinho, né? A gente praticamente tem um dedo de espaço pessoal, enquanto aqui a gente tem um braço de distância da pessoa. E aí, quando eu saía para um evento, para um jantar, que eu ia para uma festa, as pessoas sempre achavam que eu estava me excedendo, né? Mesmo que eu estivesse completamente retraída, assim, tipo, muito retraída. Eu sempre tinha impressão, e às vezes realmente tinha gente que me falava que eu excedia, porque os nossos trejeitos de tocar, às vezes nós ficamos muito próximos da pessoa para conversar, né? Às vezes a gente realmente chega bem próximo, e isso acaba que dando uma impressão
diferente para as pessoas. Uma dica, e eu acho que é uma coisa que eu realmente também levei muito tempo para aprender, as holandesas principalmente, elas são muito independentes. As pessoas, elas próprias se introduzem no lugar. Eu vou dar esse exemplo porque aconteceu muito. Eu ia com o Tom para uma festa e chegando lá eu esperava que ele fosse me introduzir às pessoas para que eu pudesse fazer amigos, para que eu pudesse treinar o meu inglês, que era horroroso. Então eu já era muito insegura de chegar nas pessoas e conversar. E eu esperava que ele fosse fazer esta ponte entre, eu e as outras pessoas. E os holandeses e as holandesas, como são muito independentes, eles não esperam que alguém vai te introduzir, eles esperam que você mesmo vai chegar e falar, fulano, eu sou cicrana, eu venho de lugar tal, eu sou namorada, sou amiga de ciclano. É assim que eles esperam. Então, foi um choque porque eu falava pro Tom, você não quer me apresentar pros teus amigos, você não quer falar que eu sou tua namorada, por quê? Então a gente ficava nesse impasse. Em relação à adaptação com a língua. Como eu falei pra vocês, eu cheguei aqui e eu não falava praticamente nada de inglês. A minha comunicação era muito difícil. E eu sempre falava que a hora do jantar era a hora da tortura. Porque eu tive que aprender na marra, a língua. Eu tive que aprender o inglês, assim. Em 3 meses eu já estava falando. Eu tinha uma base escrita. Eu sabia me comunicar de uma forma escrita, mas eu não sabia falar absolutamente nada. Eu não conseguia me comunicar. E aí, em 3 meses eu tinha que estar falando, pelo menos dentro de casa, para me comunicar dentro de casa. E foi muito difícil, assim, foi muito exaustivo, mas que valeu super a pena, porque depois daquilo eu comecei a florir, Eu comecei a desabrochar. Realmente são muitas coisas diferentes na Holanda pro Brasil. Eu poderia ficar aqui horas falando pra vocês da minha adaptação e como ela foi difícil, mas nem tudo foi difícil, claro. Me ajudou muito demais eu ter já mudado para casa de família holandesa. E principalmente aquela família que me acolheu como filha, que me ensinava as coisas, que quando eu não entendia, tinha paciência. Tanto que a minha sogra, ela adaptou muitas coisas da cultura brasileira pra casa dela, do jeito, até mesmo do jeito que a minha mãe me ensinou a fazer certas coisas. Eles também se adaptaram um pouco à minha cultura, isso que é legal, porque me ajudou demais a passar por esse momento, a entender melhor, porque às vezes eu ia trabalhar e eu voltava muito frustrada pra casa, e aí quando eu começava a explanar, falar o que tinha acontecido, e aí eu consegui entender que era uma diferença de cultura e que nem todo mundo da Holanda tem a mesma cultura, sabe? Tem o mesmo jeito. Em relação ao país em si, eu não tive dificuldade para me adaptar ao clima, eu não tive dificuldade para me adaptar aos sistemas, como funcionava, ao sistema de transporte. Eu não tive nenhuma dificuldade a me adaptar a relação a coisas práticas do dia a dia. Se deixar, eu vou ficar aqui falando, porque afinal eu moro aqui há muitos anos e eu tenho muitas experiências, muitas coisas que eu passei que eu poderia compartilhar. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude alguém que está pensando em mudar de país ou que mudou de país e está passando por um processo difícil de adaptação. Não precisa ficar comparando a tua cultura com a cultura do vizinho. Vamos abraçar essas culturas, vamos unir as culturas, sabe? O que você acha que no teu país é melhor, você traz com você. O que você acha que o país diferente pode te ajudar em certos aspectos que você não gosta tanto da tua cultura, abrace aquilo, traga para o teu dia a dia. Você não precisa absorver tudo e fazer tudo que um holandês, ou um americano, ou um inglês, finlandês faz. Você pode se inspirar e tirar e absorver aquela parte da cultura
tanto quanto você pode ensinar a tua cultura também para as pessoas ao teu redor. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, se você gostou, clique no gostei. Se você não é inscrito, se inscreva, porque nós vamos ter muito tipo de conteúdo legal aqui. Nós vamos ter vlogs, eu vou apresentar a Holanda para vocês de uma forma diferente. Então eu espero que vocês realmente se inscrevam, deixem o joinha de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até lá! Tchau!